Olá, galerinha! Bom dia ou boa tarde, só para poder matar a saudade aí da nossa escola, né? Dos barulhos e dos ruídos da escola. Então eu coloquei aí o barulhinho do sinal. Tenho certeza que todo mundo lembrou daquele dia que o sinal batia. Bom, antemão quero já mandar aqui algumas informações para vocês que estão acompanhando as nossas videoaulas. Quero agradecer aos alunos que estão entrando em contato lá pelos grupos do WhatsApp para poder tirar dúvidas. Então quero mandar um abraço para o Samuel do 3º ano e para Maria Eduarda de Lima lá do 2º ano E também. Um abraço para vocês, meninos. Obrigado por entrar em contato. E para as pessoas que mandaram, o Paulo tá muito legal, os vídeos, estou gostando. Gente, obrigado aí pelo carinho. Então, bom, vamos continuar a nossa aula de número 3 de arte, né? Meu nome é Paulo Caparelli, sou professor de artes e nós estamos fazendo uma revisão complementar ao roteiro de estudo que vocês estão seguindo. E essa revisão ela vai auxiliar você a contextualizar os movimentos artísticos. Então, só para a gente poder recapitular, nós falamos de arte na pré-história e arte na antiguidade. No vídeo de número 2, nós falamos de arte medieval, os bizantinos, os góticos e os românicos. E agora, no finalzinho do século XV para o século XVI, esse momento de transição, nós vamos falar como que foi o finzinho dessa arte medieval para começar esse processo de 400 anos, que é a arte que vai do Renascimento ao Realismo. Então, para mim é um dos momentos de artes que eu mais gosto quando a gente vai analisar as obras de arte e esses movimentos artísticos do Renascimento, ou seja, de 1500 até 1800, 1900. Então acontece muita coisa interessante no mundo e que a arte ela está ali mostrando como que era essa forma de pensar do homem naquela época. Então, no finalzinho do século XV, quando a arte medieval lá da igreja ela começa a perder um pouco de força, vai começar a surgir alguns artistas, e dentre esses artistas um deles é um cara que se chama Bosch, e o Bosch ele vai fazer uma crítica à igreja. Ele vai falar assim: por que a arte só tem que ser feita dentro da igreja? Para a igreja. Só pode ser pintado as coisas da igreja. Então o Bosch ele vai começar a fazer um grande questionamento dessas artes que estavam ali, e não só, também de todo modo em que aquela sociedade vivia. Um dos quadros mais importantes do Bosch é um quadro que é uma pintura tridimensional, ou seja, ele já tinha um pensamento tridimensional da obra de arte, que é bem legal de parar para poder refletir sobre isso. E esse quadro chama-se A Criação do Mundo. Esse quadro, A Criação do Mundo, é um quadro do Bosch, né? Então, quando ele está fechado, você vai ver o mundo, o globo, e quando você abre esse quadro, ele está dividido em 3 momentos, que é o Jardim das Delícias, a Danação Eterna e o Inferno. Então ele vai pintar nessa obra de arte a ideia que ele tinha de mundo lá em 1450, 1490, mais ou menos nesse período que esse quadro foi pintado por ele. Então, eles vão começar ali, o Bosch e outros camaradas de artes, a pensar assim: precisamos fazer alguma coisa diferente. Então esse período se encerra, e já no século XVI, ali por volta dos anos de 1500, vai surgir um grupo de artistas, de pensadores, e dali vai instaurar uma coisa chamada de Renascimento. Por que tem esse nome, Renascimento? Ele recebe esse nome, esse movimento,
porque é uma maneira de resgatar, de renascer a perspectiva de arte de novo ali no Ocidente. Então, o que acontece? Esses artistas, eles vão se inspirar lá nos antigos, na arte da antiguidade, que era feita lá pelos gregos, pelos romanos, pelos etruscos, aquela contemplação do belo, a forma. Então ele vai resgatar todo aquele ideal de arte lá dos gregos no século XVI. E então vai chamar de renascimento, vai renascer, o belo vai voltar. Artistas importantes dessa época é o Michelangelo, que pintou a Capela Sistina lá na Itália, um pintor italiano, e o Leonardo da Vinci, que todo mundo já deve ter escutado falar dele. Ele tem diversas obras de arte, e talvez uma das obras de arte mais importantes do mundo seja a obra do Leonardo da Vinci, que é um quadro chamado La Gioconda, que também é conhecida como a Mona Lisa. Todo mundo já deve ter visto esse quadro aí nos livros de arte, no livro de história, no livro de português e literatura, porque a Mona Lisa, ela é um quadro muito importante, que hoje está lá no Museu do Louvre, na França, em Paris. E então o Leonardo da Vinci ele vai pintar esse quadro da Mona Lisa lá em 1503. De 1503 a 1510, né, estima que ele levou aproximadamente uns 7 anos para poder pintar esse quadro. Esse quadro foi uma pintura que foi pedido por um nobre, e esse nobre tinha uma esposa e ele queria deixar o retrato da sua esposa. E ele foi lá, pediu para o Leonardo da Vinci, falou assim: ó, tem como você pintar ali um quadro da minha esposa? O Leonardo da Vinci olhou para ele e falou assim: ah, tem como sim, cara. Deixa eu ver a sua esposa. Ele viu a esposa do cara, foi lá e pintou o quadro. E para a época, aquele quadro, essa pintura, era o ideal de beleza da mulher daquele momento. Então, essa obra ela tem assim, muita coisa para poder falar sobre ela. Então, eu vou fazer um vídeo por dentro da obra específico sobre Mona Lisa, porque tem muita coisa para a gente poder observar. E como aqui é uma revisão, né, fique claro que você vai ter assim, aquela ideia do que período que é o artista, e depois a gente aprofunda em um outro momento. Mas eu vou fazer um quadro que fale só um vídeo que fale só sobre esse quadro, essa obra da Mona Lisa. Mas o que é importante saber é isso. Então foi pedido por alguém, e o Leonardo da Vinci foi lá e pintou esse quadro, é um dos quadros mais importantes. Mas eu também gosto muito de um quadro que o Leonardo da Vinci também pintou, que é um quadro que se chama esqueci, é muita obra de arte para poder falar, mas é um outro quadro do Leonardo da Vinci também que eu gosto pra caramba e que eu acho muito legal, porque ele vai pintar, né, que é onde mostra assim, que eles resgatam esse ideal dos gregos, né? Esse ideal daquilo que aconteceu há 400 a.C., esse resgate do belo, da contemplação. Leda e o Cisne é o nome da obra de arte. Então vocês podem observar, Leda e o Cisne é uma das obras de arte do Leonardo da Vinci que eu também gosto bastante. Saindo aqui do Renascimento, então no Renascimento também vai surgir, por exemplo, uma ideia do homem pensar o quão ele é importante para a sociedade, para o mundo, e que a valorização do seu pensamento, né, e do conhecimento faz-se necessário. E é nesse momento que eles vão pensar que é necessário uma justificativa científica para as coisas. Então, olha só quanto tempo que demorou para a sociedade pensar que ela precisava de uma justificativa que fosse científica, que tivesse uma comprovação científica. E a partir do século XVI vai começar então esse movimento, não só nas artes, mas na literatura, na filosofia, na sociologia, na antropologia, na matemática, na física.
todos os pensadores, todas as áreas vão pensar assim, poxa, é importante mesmo a gente ter um porquê científico das coisas. E então é ali que começa a ganhar essa força e esse desenvolvimento do conhecimento, não só da arte, mas de outras áreas também. Saindo aqui do Renascimento, esse período durou aproximadamente 100 anos, ou seja, um século. Nós vamos ter um outro movimento chamado de Barroco. E o que foi esse movimento Barroco? É a igreja voltando. Então você vai pensar nisso. A igreja estava lá nos bizantinos, nos godos, né, com os góticos, com os românicos. E aí veio esse pessoal do Renascimento, fez o processo acontecer ali. E aí a igreja falou assim, não, a gente não pode ficar de fora. Então a igreja ela volta com um novo estilo, um estilo muito rico em detalhes, em formas, em música, a valorização dessa construção barroca que vai chegar no Brasil lá por volta do século XVIII. Então, por exemplo, quando você pega cidades de Minas Gerais, aqui mesmo, tem essa tendência do barroco, como por exemplo Ouro Preto, Diamantina, São João del Rei. São todas cidadezinhas históricas do barroco, né, que traz traços barrocos na própria cidade. Nas igrejas, nas construções das casas, nas calçadas. Então, aqui no barroco, vai surgir uma coisa muito importante para a arte, que é o quê? Essa sociedade ela começa a observar as rupturas do ser humano, do homem, e as diferenças de classe. Então vai surgir uma artista nesse período do barroco, que é uma grande artista super importante, chamada Artemisia, e a Artemisia ela vai fazer uma série de quadros, de telas, que falam sobre essa divisão de classes, essa ideia de patrão e empregado. Então um quadro que eu gosto muito dessa pintora Artemisia, que você também pode pesquisar um pouquinho mais sobre ela, é um quadro chamado A Criada, onde o patrão está ali com a sua criada. E uma coisa importante de você observar nas obras de arte barroca é que volta a ideia da expressão exagerada. Então, se você observa uma pintura de Michelangelo, de Da Vinci, que são pintores renascentistas, você vai perceber que tem uma expressão mais suave, o rosto. Aqui, nesse período do barroco, já vai começar as expressões mais carregadas. Então, é bem diferente, é uma coisa que você nota com grande diferença. E assim você já começa a ler uma obra de arte. Quando você bate o olho e vê que aquela expressão está muito carregada, você já pode pensar assim, olha, ela pode ser uma expressão